Olá, turma do quinto ano! Tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma aula, que será nos nossos dois livros, no livro integrado e no livro de atividades. Mas antes de começarmos a aula, a professora vai colocar um vídeo para vocês. Os animais diurnos são todos aqueles animais que costumam realizar suas atividades ao longo do dia e durante a noite eles dormem e descansam. Já os animais noturnos fazem o contrário. Eles realizam todas as suas atividades, ou a maioria delas, ao longo da noite e durante o dia é que eles dormem e descansam. A definição de animais diurnos e noturnos se dá para cada tipo, cada espécie e leva em consideração os hábitos desses animais. Por exemplo, os animais diurnos são menos sensíveis à luz, já que existe a luz natural do sol ao longo do dia. Por outro lado, os animais noturnos costumam ser mais sensíveis à luz, para que assim eles consigam aproveitar o máximo de claridade ao longo da noite. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre os animais noturnos. Como eu falei com você, os animais noturnos costumam possuir maior sensibilidade à luz, mas essa não é a única característica observada nesses tipos de animais. Além da supervisão, alguns deles desenvolvem melhor a audição e o olfato, justamente por viverem durante esse período do dia. Cada tipo de animal tem a sua habilidade especial, algo que o diferencia dos demais. Essas habilidades foram surgindo com o tempo, ou seja, os animais foram se adaptando ao tipo de vida noturna até conseguirem tais características. Algumas dessas características surgiram para que o animal pudesse usá-la para caçar a presa, enquanto outras características surgiram para que os animais pudessem se defender. Você deve estar se perguntando agora, por que alguns animais passaram a viver durante a noite, já que é muito mais cômodo viver durante o dia? Bem, existem algumas ideias a respeito disso. De acordo com alguns estudos científicos, mesmo que alguns animais vivam sempre no mesmo ambiente, as condições do ambiente nem sempre favorecem o seu ciclo de vida. Por exemplo, os sapos e as rãs possuem uma pele muito sensível a altas temperaturas. Então, se eles ficarem muito tempo expostos ao sol, podem acabar sendo machucados pelo sol. Por esse motivo, esse tipo de animal se adaptou a viver durante a noite. Agora, também tem outros estudos científicos que sugerem que alguns animais passaram a viver durante a noite para fugirem dos seus predadores, já que os seus predadores naturais possuíam hábitos diurnos. Sendo assim, animais que eram caçados sempre durante o dia passaram a viver de noite na tentativa de não serem mais presas. Meu amigo ou minha amiga, falando assim, dá a impressão de que eles fizeram essa escolha de forma racional, mas não foi. Isso ocorreu através de um longo processo de evolução e também através de um processo conhecido como seleção natural. Por exemplo, os que estavam adaptados a viver durante a noite acabaram sobrevivendo, e os que estavam adaptados a viver durante o dia, aos pouquinhos foram deixando de existir. Independente do motivo, uma coisa é certa: esses animais desenvolveram hábitos que são realizados ao longo da noite. Mas quais são esses animais? Existem muitos, incluindo o morcego, o rato, a barata, a coruja, a centopeia, o vagalume, o leopardo e as cobras. Eu vou conversar aqui com você sobre 4 desses animais, principalmente devido às suas particularidades visuais, auditivas ou olfativas. E o primeiro animal que eu quero conversar com você é o morcego. O morcego talvez seja o animal que melhor representa a vida noturna. Durante o dia, ficam escondidos em cavernas ou brechas escuras descansando. Quando a noite chega, saem à procura de alimentos. Nem todos os morcegos se alimentam de sangue. A maioria gosta de pequenos insetos e frutas. Por viverem à noite, eles adquiriram uma habilidade muito interessante: a ecolocalização. A ecolocalização funciona como se fosse um radar, no qual o morcego emite um som que não é perceptível aos ouvidos humanos, mas que eles conseguem ouvir. Quando esse som toca em alguma superfície, ele retorna aos ouvidos do morcego.
e dá ao animal a percepção necessária para que ele desvie do obstáculo ou avance até ele, caso seja uma presa. Outro animal noturno muito interessante é o rato, um animal que tem uma habilidade olfativa muito grande. O rato sente o cheiro e identifica o cheiro das coisas com muita facilidade, o que facilita e muito na hora de buscar alimentos. Além disso, ele tem a capacidade de separar vários aromas e farejar 2 aromas diferentes, um com cada narina. E isso não é tudo, pois quando essa informação vai para o cérebro desse animal vai dizer para qual lado que ele deve se mover. Então, não há dúvidas, o rato tem um super olfato e é algo, inclusive, que auxilia em sua própria sobrevivência. Outro animal bastante conhecido por sua visão noturna é a coruja. A coruja possui a habilidade de supervisão. Ela não enxerga colorido, porém isso não é um problema, já que ela pode enxergar um pequeno alvo a cerca de 10 metros de distância e com baixa luminosidade. Devido a essa habilidade, a coruja é uma excelente caçadora. Para terminar, em relação aos animais noturnos, eu não posso deixar de falar do vagalume. O vagalume, ou pirilampo, é um inseto de hábito noturno que tem como característica marcante a bioluminescência, que é a capacidade de produzir uma luz visível. Começamos esse capítulo falando sobre os índios, a vida dos índios. E quando falamos sobre índios, não podemos esquecer do habitat que eles moram, não é? Na floresta, onde existem vários animais. E como nós começamos esse capítulo falando sobre o surgimento da noite, nada melhor que falarmos sobre os animais de hábitos noturnos, né? Então, hoje, na nossa atividade do livro integrado da página 20, nós vamos brincar. É o nosso título de hoje. Vamos brincar. Durante o período noturno, muitos bichos transitam de um lado para o outro, em diversos ambientes, fazem barulhos, alimentam-se e reproduzem-se. Localize o nome de algum desses animais no caça-palavras. Vocês irão localizar o nome de alguns animais no caça-palavra. E logo abaixo, nós temos um pequeno texto que diz assim: animais de hábito noturno. Como no início eu coloquei um vídeo para vocês, agora vocês irão ler um pouco mais sobre esses animais. Espero que gostem de saber um pouco mais sobre os animais de hábitos noturnos. E passando para o nosso livro de atividades, na página 7, nós iremos ver um pouco mais sobre conjunções. Lembram que conjunções são aquelas palavrinhas, aquelas expressões que usamos para ligar orações a palavras ou orações a outras orações. E toda oração existe um verbo. Nós iremos continuar da atividade número 7, que diz assim: releia esse trecho. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Observem estas orações. 1. A gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. 2. Que queria ser útil para a humanidade. Letra A. Que palavra une essas duas orações? Lembrando da aula passada, vocês vão procurar a palavra ou expressão que liga essas duas orações. Letra B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Sentido de soma, de oposição ou de condição? Vocês vão pensar qual é a posição dessa palavra para as duas orações e vão marcar com um X na palavra correta. Questão 8. Agora releia esta frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Que palavra une as duas orações que formam essa frase?
Qual será essa palavra? Qual será essa expressão? Vamos recapitular um pouco a aula passada. Questão B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Ela estabelece sentido de soma, de oposição ou de condição? A palavrinha que vocês irão marcar ou circular e escrever na letra A, vocês irão ver qual o sentido que ela traz, se é de soma, oposição ou condição. E vamos para a letra C. Reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o mesmo sentido. Não se esqueçam que a palavra tem que ter sentido. Vocês irão reescrever a frase colocando contudo ou também, certo? E vamos para o nosso último tópico de hoje, que é a produção de texto. A produção de texto, crianças, é essencial para vocês estarem treinando a percepção, a leitura, a escrita. E lembrando sempre daqueles passos que a professora sempre fala, toda produção textual tem que ter um título, tem que ter pontuação, tem que ter início, meio e fim. Não importa a quantidade de linhas, ela tem que ter início, meio e fim, certo? E tem que ter coerência, coesão, porque senão não tem sentido nenhum. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero a produção de texto de vocês, que vocês irão escolher o título, mas que será referente ao assunto de hoje, que é animais de hábito noturno, certo? Não se esqueçam, animais de hábitos noturnos. E eu quero fotinha de todas as produções. Ah, lembrando, o livro já está disponível para entrega de vocês. E novidade, chegou o novo livro. O término do nosso projeto desse livro será nas próximas aulas. E quando terminarmos, daremos início ao nosso novo livro, que a prof não vai mostrar agora porque é segredo, surpresa. Vocês irão amar, é uma história fantástica. Não deixem de ir buscar. Está disponível na escola, na parte da manhã e na parte da tarde. Pela manhã vocês podem procurar a Simone na secretaria e na parte da tarde a coordenadora Eliane. Quanto mais rápido vocês pegarem, mais rápido nós iremos iniciar ele. E na próxima aula iremos finalizar o nosso livro, A Montanha do Menino. Vocês lembram dessa história? É bem interessante. A nossa última aula nós fizemos a produção textual. Nós iremos dar continuidade com a última aula do livro. E logo após iremos iniciar o nosso novo livro que está fantástico, supimpa. Beijos e até a próxima!